Olá, eu me chamo Alexandre, você está no meu canal e hoje nós daremos continuidade ao nosso curso de nutrição humana. Para isso, eu peço primeiro que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal e qualquer dúvida, elogio, comentário, sugestão, é só deixar aqui nos comentários embaixo. Nós já demos uma aula deste curso, falamos sobre os princípios básicos, questões elementares da nutrição, e se você quiser, está aqui em algum lugar aqui em cima para você poder participar. E sem mais delongas, vamos dar início à nossa segunda aula sobre valor energético dos alimentos. Vou compartilhar com vocês os slides de hoje. Deixa só o meu computador ajudar. Aí, perfeito. Um segundo. Excelente. Nesse momento, vocês devem estar vendo os slides. E hoje a aula é sobre valor energético dos alimentos. Tudo isso é muito importante porque quando você olha uma tabela nutricional dentro de uma comida, quando você vai ingerir alguma determinada quantidade de carboidrato, lipídios ou proteínas, você precisa saber quanto de energia que cada questão veicula, que cada alimento veicula. Isso é importante para você poder fazer os seus treinos, é importante para você poder fazer as suas dietas, é importante para uma série de coisas que você vai começar a ver a partir de agora. Pois bem, quais serão os assuntos da aula de hoje? Esse cara ele vai acompanhar vocês durante o curso, ele é um participante também, ele é um aluno fiel, tá bom? Na aula de hoje nós veremos o que é uma caloria, logo em seguida veremos o que é o valor energético de um alimento, em seguida veremos o valor bioenergético, passaremos pelo valor energético total dos alimentos e no final vamos aprender a calcular uma tabela nutricional. Tranquilo? Pois bem, o que é uma caloria? Uma caloria é uma unidade de medida de calor. Assim como nós temos unidade de medida de metro, unidade de medida de massa, nós temos uma unidade de medida de calor. O que é essa caloria, né, que a gente tanto fala nos alimentos e etc. Para vocês terem a definição correta, caloria é a energia necessária para levar 1 grama de água em 1 grau Celsius. Essa definição de caloria, eu já vou explicar como isso funciona, só que antes eu quero falar o seguinte, quando vocês forem olhar os rótulos dos alimentos, etc., vocês vão ver o termo chamado mil-cacau. Cacau é o termo que significa quilocalorias. Uma cacau é igual a 1.000 calorias. E aí eu utilizo uma definição chamada de caloria grande e caloria pequena, porque às vezes você vai ficar confuso, né? Poxa, as pessoas estão falando caloria, ou é 1.000, ou é quilocaloria. Enfim, o que acontece? Uma caloria pequena é essa caloriazinha que eu te falei que eleva 1 grama de água em 1 grau Celsius. Ela é utilizada mais dentro da química, com reações químicas, porque é uma reação que custa muito pouco. Enquanto que a quilocaloria é o que nós utilizamos geralmente na nutrição, na composição dos alimentos e assim por diante. E só para deixar claro também, 1 joule é outra medida utilizada também para medir calor, é igual a 4,2 quilocalorias. Sabendo disso, como é que é calculada essa caloria? É utilizada um aparelho chamado calorímetro, e aqui ele faz uma calorimetria direta. Como é que funciona? Vocês estão vendo aqui essa câmara, dentro dela eles colocam uma amostra do alimento, colocam um fusível nele, que vai ser ligado e vai começar a queimar esse alimento. Aqui dentro temos um tubo de oxigênio, que coloca oxigênio pressurizado aqui, e vai começar a queimar esse alimento. Podem perceber que ao redor dessa câmara existe uma outra câmara, uma banheira de água. Esse alimento ele vai gerar energia, ele vai gerar calor com a queima, e esse calor vai aquecer a água. E aqui tem um termômetro para medir esse aquecimento. A partir disso, nós sabemos quanto de caloria que existe dentro de um alimento. Nós fazemos essa combustão dele para saber qual que é o valor, quanto que ela gera. Então, é isso, é assim que funciona. E aí, vamos entender o que é valor energético. O valor energético também vai ser chamado de calor de combustão. É essa quantidade de energia que está dentro dos alimentos. Você vai ver isso através daquele exame lá. Pois bem, ela é medida em um calorímetro mediante a combustão dele, como eu já falei. E quais são os valores energéticos dos 3 macronutrientes?
Um carboidrato, quando você mede ele, em média, ele vai ter 4,1 quilocalorias. Uma proteína vai ter, em média, 5,65 quilocalorias, e um lipídio vai ter, em média, 9,45 quilocalorias. Porém, vocês vão ver agora que vai mudar um pouquinho quando a gente vai falar sobre valor bioenergético. O que acontece? Nem toda essa energia que o alimento produz na calorimetria direta é efetivamente absorvida pelo corpo. Existe uma questão chamada coeficiente de digestibilidade, porque uma parcela desse alimento não vai ser absorvido. Ele vai passar pela digestão, vai ser excretado nas fezes, ou então vai ser excretado na urina, e não vai ser utilizado como fonte energética para o nosso corpo. E aí, esse coeficiente de digestibilidade é uma porcentagem desse alimento que vai ser digerida pelo organismo. O que acontece? Geralmente, vocês lembram aqui, né, que eu falei que um carboidrato tem 4,1, a proteína tem 5,65. A gente vai chegar nesses valores aproximados aqui, que é um termo que nós conhecemos como fatores gerais de Atwater. Isso é uma aproximação do valor energético dos carboidratos, das proteínas e dos lipídios. É uma regra que nós chamamos de 449. Um carboidrato geralmente vai ter 4 quilocalorias, uma proteína geralmente vai ter 4 quilocalorias e um lipídio vai ter 9 quilocalorias. Isso são valores aproximados. Se vocês lembrarem dos valores que eu mostrei antes, o que mais mudou nessa proporção foi a proteína. Por que a proteína é tão diferente na absorção e no valor bruto de energia que ela tem? Pela questão do nitrogênio. O nitrogênio, ele não é oxidado pelo nosso organismo, ele não é aproveitado pelo nosso organismo e ele é excretado dentro da urina, em forma de ureia. Depois vai ter um ciclo da ureia. Eventualmente nós vamos falar disso quando estivermos falando de metabolismo de proteínas. E aí o que acontece é que esses são os valores médios, né? Esse 97% aqui, esse 95%, esse 92% que eu coloquei, são os coeficientes de digestibilidade de uma proteína média, de um carboidrato médio, de um lipídio médio. No entanto, eu vou fazer um aviso já, vamos esperar um pouquinho, sobre cuidados que devemos ter na hora desses cálculos de aproximação. Mais um ponto importante a ser falado sobre valor bioenergético é que são as fibras. O que é a fibra, né? A fibra é um carboidrato vegetal que não é digerível pelo nosso organismo. Essas fibras, elas não possuem valor energético, porque elas passam direto pelo nosso corpo e são excretadas nas fezes. Quando você ingere uma refeição rica em fibras, esse coeficiente de digestibilidade cai também. Elas reduzem o coeficiente. E para terminar esse slide, o que é ingestão calórica? Ingestão calórica é a soma de toda a energia de todos os alimentos que você ingeriu no dia. Então, você tem uma ingestão calórica de 2.000 quilocalorias, 2.500, 3.000, 4.000 quilocalorias. Pois bem, é a soma de todo esse valor energético dos alimentos. Isso vai ser utilizado para a produção de energia necessária no corpo e o excesso vai ser armazenado em outros tecidos. Pois bem, atenção, nós temos que ter cuidado quando pegamos esses dados dos valores bioenergéticos dos alimentos. Existe uma variação considerável entre todos esses alimentos, né? Apesar de termos esses fatores gerais de Atwater, se você pegar uma proteína, por exemplo, em geral, proteínas que são de origem vegetal, legumes, etc., possuem um coeficiente de digestibilidade de 78%. Já enquanto carnes e ovos possuem um coeficiente de digestibilidade de 98%, se eu não estou enganado. Então, perceba que existe essa variação. Então, todas essas estimativas são estimativas, são médias que vão lhe ajudar a construir uma dieta, a construir essa quantidade, vai ter que ser adaptada no dia a dia. Essas equações, geralmente, não são capazes de perceber flutuações que vão ser no tipo do alimento, na forma que o alimento está, na preparação, se ele foi cozido, se ele foi assado, se ele foi frito, se ele é um alimento que foi processado já pela indústria, e também a questão individual de cada organismo, pela eficiência digestória, se a pessoa possui alguma doença, se a pessoa possui alguma dificuldade, se ela, enfim, uma série de outros fatores. Então, cuidado, isso são aproximações, são lugares para começar, e a partir disso você começa a adaptar especificamente para a sua realidade pessoal.
E agora vamos falar sobre um tema interessante, que é a pergunta. Fulano, esse alimento engorda? Isso aqui engorda? Isso aqui engorda? Pois bem, a questão interessante de se falar aqui é que todo alimento engorda. Se você comer muito, mas muito, ai, é muito mesmo, você tem que comer muito, você vai engordar. E se você comer muito McDonald's, muito alimento rico em gordura, você também vai engordar. Mas um ponto interessante, o que vai engordar vai ser esse superávit calórico, né? Você vai consumir mais calorias do que você gasta, porque esse excesso vai ser guardado nas formas dos tecidos e você começa a virar uma bolinha. Pois bem, o que acontece aqui é que, lembram que quando eu estava falando dos coeficientes, dos fatores gerais de Atwater, 1 grama de proteína tem 4 calorias e 1 grama de gordura tem 9 calorias, percebe como a mesma quantidade em gramas, em matéria dos dois, possuem quantidade diferente de valor energético? Então, isso significa o quê? Que os lipídios, eles possuem muito mais energia numa menor quantidade. Isso significa que você precisa comer muito menos para ganhar muito mais. Então, aquela quantidade que você precisa comer de aipo e aquela quantidade que você precisa comer de gordura são quantidades diferentes. Com uma pequena quantidade da gordura, você já consegue ganhar muito mais. Então, um ajuste importante que pode ser muito útil para você conseguir diminuir a quantidade de calorias é diminuir a ingestão de gorduras, por exemplo. Não estou recomendando que você faça isso com um nutricionista, tá bom? Mas estou lhe dando ideias gerais sobre como essa questão funciona, né? Um leite integral e um leite desnatado vão possuir essa grande diferença pela diminuição do teor de gorduras. Então, esse alimento engorda? Bem, todo alimento, se for comido em quantidades excessivas, vai engordar. Mas existem alimentos que possuem maior teor energético em menores quantidades, como as gorduras, por exemplo. Pois bem, valor energético total dos alimentos. Alexandre, não dá para ficar pesquisando tudo, né? Onde é que eu acho quanto de carboidrato, quanto de proteína, quanto de lipídio, quanto de fibra que tem determinado alimento? Pois bem, existem bancos de dados que compilam esses dados para você ter uma média, para você ter uma estimativa de quanto aquele determinado alimento possui em calorias, possui em valor energético. Aqui eu trago um bem famoso, que é a tabela de composição nutricional dos alimentos consumidos no Brasil. Essa tabela foi feita pelo IBGE e possui alimentos comuns da dieta dos brasileiros para você estimar quais são os valores energéticos dos alimentos. Essa tabela é bem completa, tem bastante alimento e é adaptada à realidade brasileira. Existe também a tabela TACO, TACO, depois você pode pesquisar, e existe o banco de dados mais completo do mundo, que é esse United States Nutrient Data Bank, que é o banco de dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, se eu não estou enganado. A partir dessas pesquisas, a partir dessas tabelas, a partir desses bancos de dados, você pode pesquisar e ter uma ideia de quanto que esses alimentos possuem na distribuição de macronutrientes, na distribuição energética, a partir dessas tabelas, tá bom? Deixo aqui a recomendação para vocês. E para finalizar a aula de hoje, vamos aprender a calcular o valor energético total dos alimentos. Pois bem, trouxe aqui para vocês essa batata média aqui do McDonald's, e no site do McDonald's diz que uma batata dessa média possui 295 quilocalorias. Dessas 295 quilocalorias, 35 gramas são carboidrato, 5 gramas são proteína e 15 gramas são de lipídios. Eu vou abrir a calculadora aqui do meu computador para vocês, para a gente fazer o cálculo juntos. Pois bem, se você pega 35 gramas de carboidrato, e qual que é o valor energético de um carboidrato, de 1 grama de carboidrato? 4 quilocalorias. Se você multiplica por 4, nós temos, então, 140 quilocalorias em carboidratos. Guarda esse número, 140. Nós temos 5 gramas de proteína, que também tem valor energético de 4 cacau. Então, você pega 5 vezes 4, nós temos 20. 140 mais 20 já tem 160 quilocalorias. Percebam que tem 15 gramas de lipídio. Qual que é o valor energético de 1 grama de lipídio? 9 quilocalorias. 15 vezes 9, nós temos 135. Lembra qual foi o valor que deu antes? 160, né? 160 mais 135 é igual a 295 quilocalorias e pronto. Esse é o valor energético de uma batatinha frita daquela que você come numa sentada no McDonald's. Tranquilo?
E você pode fazer isso com qualquer alimento. Você pega ali na prateleira do supermercado, olha a tabela de trás, vê o valor nutricional, percebe quanto tem de proteína, de lipídio, de carboidrato, e aí você tem uma noção das quantidades que você necessita. Esse 15%, 12%, 11%, 7%, 27% que aparecem aqui na tela, são estimativas de quanto que isso representa da dieta total diária de um indivíduo. Eu acho que baseado em 2.000 quilocalorias, mas tem que checar direitinho no site. Mas desconsidere esse número. O que importa é você aprender. Pratique, pegue um rótulo aí na sua casa, pegue aí um miojo, pegue aí um arroz e calcule quanto que possui em energia, como é que é a distribuição nutricional dessa alimentação. E é isso que eu tinha preparado para hoje. Na próxima aula nós veremos sobre o gasto energético total, quanto que as pessoas gastam de energia por dia, quais são os fatores que influenciam esse gasto, como é que eu calculo a minha taxa metabólica basal, como é que eu calculo tudo isso. Tudo isso na próxima aula, tá bom? Daqui 2 semanas nós voltaremos com isso. Se você quiser me seguir no Instagram, procure lá por o Alex Souza. E, pois bem, é sempre um prazer estar trazendo essa aula para vocês. Espero que esteja gostando. Não deixe de ver também o curso de musculação, que deve estar por aqui, o curso de nutrição que está sendo lançado também. Aos pouquinhos a gente vai enchendo esse canal, vai deixando ele melhor. Deixe suas dúvidas, suas sugestões, seus comentários abaixo. Eu espero ter ajudado aí na sua formação, no seu conhecimento. Tenha uma boa noite. Uma boa noite não, né? Não está de noite, não sei que hora você está vendo. Tenha uma boa vida. Pronto.